Oi família, aqui é a Karen e sejam bem-vindos a Uma Pausa para Tudo. Bom, a pedido de uma inscrita, que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? O print. Eu vim trazer pra vocês a história sobre o meu medo de aranha. Porém, Karen estava num momento pensativo esses dias, e aí eu pensei, quando eu li esse comentário, eu pensei o seguinte: ao invés de eu fazer um vídeo só explicando o motivo do meu medo de aranha, eu prefiro fazer um vídeo contando histórias da minha infância. Então esse vai ser a parte 1, e se vocês quiserem, eu ainda faço a parte 2. Então se vocês quiserem descobrir o que Karen fazia na infância, continuem assistindo o vídeo. Bom, a primeira história então vai ser sobre a minha aracnofobia. Quando eu tinha por volta dos 6 anos de idade, eu e minha família frequentávamos um clube de piscinas. Então era um espaço enorme, repleto de piscina, quiosques, enfim. Nós íamos lá praticamente todo final de semana, porque nós tínhamos como se fosse um contrato que a gente poderia renovar a cada um determinado tempo pra gente continuar utilizando. Então nós íamos nesse clube e um belo dia nós estávamos na piscina, eu não alcançava a parte funda e eu resolvi ir para a parte funda junto com os meus pais. Então o que eu fiz? Eu me apoiava na borda da piscina pra ir andando pro fundo pra ficar com eles. Então eu ficava só apoiadinha, não ia pro meio, porque na época eu não sabia nadar, então eu ficava só apoiada. E nesse dia, bem nesse dia, que eu decidi ir pro fundo e me apoiei na beiradinha, eu lembro que eu estava conversando com o meu pai. Tava, por exemplo, meu pai aqui, eu no meio e minha mãe do lado. E eu estava conversando com meu pai e eu senti a minha mãe começar a jogar água na minha mão. Só que a princípio eu achei que ela estava brincando, que ela queria chamar a atenção de alguma coisa, enfim. Eu só ignorei. Então, eu continuei conversando com meu pai e eu olhei pra minha mãe e falei: mãe, eu tô brincando com o pai, que foi? E aí foi nessa que a minha mãe falou: Cá, não se assusta, tem uma aranha na sua mão. Meu mundo caiu. Tipo assim, eu fez assim, ó. Praticamente, eu fiquei paralisada, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei muito, mas muito desesperada. E quando eu falei assim, eu resolvi olhar pra minha mão. Foi uma das piores coisas que eu fiz. E quando eu olhei pra minha mão, ela tava aqui em cima, né, nas costas da minha mão. Era uma aranha peluda, não sei que espécie que era no caso, mas era daquelas bem grandes, peludas. E ela tava na minha mão. E nessa que minha mãe começou a jogar água, ela tentava andar. Então ela começou a andar pelo meu braço. E foi nessa que eu comecei a criar um desespero ainda maior do que eu já tava. Fizeram de tudo, tentaram jogar água nela pra ver se saía, pra ver se dava um jeito de tirar ela da minha mão, mas nada fazia com que a bichinha saísse. E eu ali, paralisada, eu mexia qualquer parte do meu corpo, exceto minha mão, que eu tava com medo dela me picar. Então, meu irmão saiu da piscina, eu estava com meu irmão também no dia. Meu irmão saiu da piscina e foi procurar o salva-vidas que ficava por lá, pra ver o que fazia pra tirar a aranha da minha mão sem que ela me picasse, sem que ela me machucasse. Então, depois de muito tempo jogando água nela, ela pulou da minha mão, acho que pelo fato de ela estar se afogando, não sei. Então ela acabou se jogando na água da piscina. E nessa hora o salva-vidas veio, pegou o boné e ele foi e tirou a aranha da piscina com o próprio boné dele. Então isso fez com que eu criasse um medo enorme e eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, eu não queria ficar mais na piscina, eu não queria voltar no clube. Então eu criei realmente medo, não é uma coisinha pequena, é fobia. E com medo de a aranha ter me picado, porque eu tava chorando muito, a minha mãe resolveu me levar na enfermaria. Lá eles falaram que a aranha não tinha picado, que foi só questão do susto mesmo, dela ter andado na minha mão. Imagina, pra uma criança de 6 anos, aquilo era o cúmulo. Então, tem motivo por eu ter medo. E com isso, eu adquiri a aracnofobia, que é a definição da fobia da aranha.
Por exemplo, se existe uma aranha pequenininha dentro de casa, eu não consigo chegar perto. Então eu tenho que pedir pra minha mãe matar ou pro meu pai. Pode ser aquelas aranhas de pó que falam que não fazem nada, mas na minha cabeça elas sempre vão fazer alguma coisa. Então realmente é uma coisa que eu venho levando desde pequenininha, desde os 6 anos, e agora eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Então, pra vocês terem uma noção de como a minha fobia é grande, ultimamente eu não consigo nem olhar fotos de aranha. Se eu vejo, por exemplo, vamos supor que eu esteja assistindo um programa, que eu adoro assistir programa de TV que fala de bicho. Vamos supor que eu esteja assistindo um programa e passa uma aranha na hora. Eu entro em desespero, eu fico nervosa, eu começo a suar frio, e aí eu tenho que mudar de canal, porque realmente me dá uma sensação que eu não gosto de passar. Então não é frescura, não é cisma, é medo, é fobia. A segunda história da minha infância é um tanto quanto engraçada, e eu vou chamar ela de Irmão com Poderes. Antes de eu morar na casa em que eu estou agora, eu morava numa outra casa, e foi lá que essa história aconteceu. A gente tinha uma escada, a casa era como se fosse com 2 andares, embaixo ficava o comércio do meu pai e em cima a minha casa. Então ficava a casa, tinha um quintal enorme, enfim. A gente tinha uma escada que subia da garagem, né? Que a garagem ligava com o comércio, e da garagem tinha a escada para subir para casa, para o quintal da casa. E aí tinha uma pilastra que sustentava o telhado da escada. E um belo dia estava eu e meu irmão brincando lá fora, brincando no quintal, e eu tinha cerca de 3 a 4 anos, então vocês já sabem, né? Mente de criança dessa idade é uma confusão toda, tem uma criatividade sem fim. E nós estávamos conversando, o meu irmão olhou pra mim e falou: "Cá, eu sei atravessar paredes." E aí, na cabeça de criança dessa idade, eu fiquei: "Mano, que top! Ele sabe atravessar paredes." E aí eu fui e falei: "Tá bom, eu quero que você me mostre." E nessa, ele tava, vamos supor, a pilastra tava aqui, e esse é meu irmão. Então o que que meu irmão fez? Meu irmão correu por trás da pilastra, e eu tava aqui na frente, meio que na lateral. Então na hora que ele correu por trás da pilastra, na minha cabeça de criança, ele tinha realmente atravessado a parede. Porque ele tinha colocado isso na minha cabeça, que ele sabia atravessar a parede. Então na hora em que eu vi, foi o que minha mente quis projetar. E eu vi como se meu irmão realmente tivesse atravessado a parede. E eu fiquei perplexa. Eu fiquei tipo assim: "Caramba, mano, ele consegue mesmo." E o Karen sempre foi uma pessoa com uma mente muito criativa, uma mente muito aberta. Então, na minha cabecinha, eu fui pensei assim: bom, ele é meu irmão, ele é sangue do meu sangue. Se ele pode fazer isso, eu também posso. E o que que eu fiz? Então, né? Eu meio que tentei passar pela pilastra. Eu não preciso nem falar o que que aconteceu, né? Eu dei de cara na pilastra. Eu tinha 3 a 4 anos. Na minha cabeça tudo era possível. Então a pilastra tava aqui, eu fui e dei de cara na pilastra. Foi complicado aquele dia, mas a gente releva, fez tudo parte da minha infância. Então na minha cabeça eu realmente conseguia fazer isso. Eu fiz, não deu certo, fiquei com um baita de um galo na testa, um roxo também espalhado pela minha testa. Mas nada que eu não tenha dado risada, que principalmente eu rio muito hoje em dia quando eu conto essas coisas. A terceira história eu vou dar o nome de Casa no Chão. Bom, como eu disse, eu morava numa outra casa que tinha um quintal. E o quintal ele era todo de cimento. Então o que que a gente fazia? A minha mãe sempre foi professora. E ela trazia giz pra mim. Eu adorava desenhar. Então ela trazia, sabe aquele giz de quadro negro? Ela trazia pra mim uma caixa pra mim ficar desenhando no chão, que era meu passatempo favorito. E aí a gente fazia o quê? Eu e o meu pai, a gente pegava esse giz, sentávamos no chão e passávamos, horas e horas e horas desenhando no chão, só que tipo assim, não eram desenhos tipo florzinha, casinha, nuvem, bichinho, não era nada disso. Nós desenhávamos plantas de casas. Sim, sabe aquelas plantas de apartamento? Eu vou deixar uma aqui do lado para vocês terem uma ideia. Era exatamente assim que a gente desenhava no quintal. A gente desenhava os móveis, fazia quarto, banheiro, cozinha, tinha piscina, a gente desenhava piscina no chão, pintava de azul. E aí a gente passava horas fazendo esse desenho, e quando a gente terminava, nós brincávamos de casinha no nosso desenho. Então ao invés de eu fazer, tipo, brincar de casinha dentro de casa com as coisas da minha mãe,
eu pegava e brincava de casinha com as coisas que estavam desenhadas no chão. Então a gente sentava no chão e falava que estava sentado no sofá, no desenho do sofá. Nós deitávamos no chão no desenho da cama. Pra nadar na piscina, eu deitava de bruços no chão e ficava como se eu estivesse nadando. Então era uma coisa muito gostosa, a gente se divertia muito. E cada dia era uma casinha diferente que a gente criava. Tinha vezes que a gente criava casa pequena, outras a gente fazia mansões. Algumas a gente fazia até comércio, eu já fiz, tipo, a gente já desenhou comércio no chão, como se fosse um mercado, um clube, enfim. A gente desenhava, fazia como se fosse uma cidadezinha. Era tudo tão bonitinho, mas tão bonitinho, que é uma coisa que eu adoraria voltar no tempo e fazer de novo, porque a gente se divertia muito fazendo essas casinhas. Então era o nosso passatempo. Aí vocês me perguntam, você quer ser arquiteta? Porque desde pequenininha você desenha planta de casa? Não, não quero ser arquiteta. Bom, gente, o vídeo ficou curtinho assim mesmo, mas foi só um contratempo pra gente contrariar um pouquinho. E se vocês quiserem, eu faço a parte 2 das histórias da minha infância, que tem muita história bacana pra contar. Então, se vocês gostaram, ó, já deixem o gostei, já se inscrevem aqui embaixo, ativa o sininho, tá? Pra não perder nenhuma notificação. E quanto mais vocês puderem, mais compartilhem com pessoas próximas de você os meus vídeos, o meu canal em específico, que isso vai me ajudar muito mesmo. Então eu conto muito com a colaboração de vocês. Então é isso mesmo, um big beijo e fiquem com Deus!